Gênesis 11, versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Há momentos na vida em que não percebemos que o verdadeiro problema não é o que estamos construindo com as mãos, mas o que estamos tentando provar com o coração. A Torre de Babel não começou como rebeldia explícita, começou com um tijolo, e quase sempre é assim. Antes de erguermos estruturas que nos afastam de Deus, levantamos pequenas justificativas, pequenos planos aparentemente neutros, pequenas ambições que aos poucos se transformam em algo maior do que nós mesmos. Façamos tijolos. Este é o manifesto humano da autossuficiência. Não é errado usar habilidades, planejar ou construir. Deus nos deu capacidade criativa. O problema surge quando nossos tijolos se tornam substitutos da confiança em Deus. Hoje, os tijolos podem ser a carreira que se torna identidade, a imagem que se torna obsessão, o relacionamento que se torna ídolo, o sucesso que se torna medida de valor. O tijolo em si não é o problema, é a intenção que molda sua função. Se o tijolo serve ao propósito de Deus, ele é útil. Se serve ao propósito de exaltar o próprio nome, ele se torna tijolo de Babel. Examine seus tijolos. Pergunte a si mesmo: estou construindo isso para a glória de Deus ou para comprovar algo sobre mim? A resposta sincera a essa pergunta já impede o orgulho de virar arquitetura. A torre deveria tocar os céus. O símbolo é claro. O homem queria chegar ao lugar onde só Deus está. É a tentativa de viver sem limite, sem submissão, sem direção. É querer o topo sem a humildade da base. Há uma grande diferença entre aspirar e competir com Deus. Deus em nenhum momento nos desencoraja a crescer, prosperar ou desenvolver dons. Ele nos alerta, sim, sobre a motivação que torce tudo isso. Antes de buscar o topo, fortaleça o fundamento. O topo deve ser consequência, não objetivo. Quem constrói vida sobre conquista, perde tudo quando o vento muda. Quem constrói sobre Deus permanece, mesmo que a torre caia. O motor de Babel não era necessidade, era vaidade. Não era missão, era exibição. Eles queriam um nome, não concedido por Deus, mas produzido por seus próprios méritos. É o mesmo impulso que hoje nos faz buscar aprovação de todos, reconhecimento constante, quantidade em vez de profundidade, visibilidade em vez de propósito. O nome que tentamos fabricar nunca terá o peso do nome que Deus nos dá. Construir a própria imagem é cansativo. Receber identidade do céu é libertador. Pare de tentar provar quem você é. Deixe Deus definir você. Não existe torre que sustente o peso de uma identidade que só o Criador pode conceder. Eles temiam serem espalhados, mesmo que espalhar-se fosse parte do plano original de Deus. Gênesis 1:28. Às vezes, nossa torre é uma tentativa de evitar a mudança que Deus já disse que seria saudável. Evitamos riscos, evitamos crescimento, evitamos obediência e nos convencemos de que estamos sendo prudentes, quando na verdade estamos presos ao medo. Não construa torres para fugir do que Deus quer que você enfrente. Ele não nos chama para uma vida encolhida, e sim para uma vida estendida. O medo faz torres, a fé faz caminhos. Quando Deus desce, ele não destrói o homem, ele interrompe o ciclo destrutivo do orgulho. Misturar as línguas foi misericórdia, não castigo. Deus colocou limites antes que o orgulho se tornasse ruína total. Às vezes, Deus confunde nossos planos, não para nos punir, mas para nos proteger. Ele desmonta torres que nos fariam cair. Ele interrompe projetos que nos fariam perder a alma. Ele dispersa o que nos afastaria dele. Quando seus planos forem confundidos, antes de reclamar, pergunte: será que Deus está me impedindo de subir uma torre que me afastaria dele? Deus não se opõe a projetos, ele se opõe a projetos sem ele. Enquanto Babel sobe, o coração endurece.
Quando Deus constrói, a vida floresce. A diferença entre uma torre e um altar é a direção do coração. A torre aponta para o orgulho. O altar aponta para Deus. O que você está construindo hoje? Uma torre que exalta seu nome ou um altar que exalta o nome do Senhor? Conselho final. Escolha construir o que Deus aprova. Tijolos são bons, soberba não é. Ambição pode ser santa, vaidade nunca será. Sonhe grande, mas mantenha o coração pequeno diante de Deus. Ele não é contra a sua ascensão, ele só deseja que ela seja segura, verdadeira e centrada nele. Porque no fim, o que permanece não é a torre que ergui para mim, mas a vida que construí com Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.